destaque este no ensino sobre divisões, ceia do Senhor e os dons espirituais. Terceiro, essa epístola contém o mais amplo ensino do Novo Testamento em assuntos de grande importância, como o celibato, o casamento e o novo casamento. 1 Coríntios, versículo 10. 7. Capítulo 7. A ceia do Senhor. Línguas, profecias e dons espirituais durante o culto. O amor cristão e a ressurreição do corpo. A epístola é de valor incalculável para o ministério pastoral, no tocante à disciplina eclesiástica. 5. Salienta a possibilidade inevitável de decair da fé aqueles que persistem com uma conduta ímpia e que não têm firmeza em Cristo. Amém. Então vamos passar aqui rapidinho esses 5 tópicos. Que a gente falou bastante sobre o capítulo 7, né, irmã? A gente tirou aquelas dúvidas sobre o casamento. A gente ficou aí uns 20 a 25 minutos, né, irmã? No final, com a gente falando. De todo o Novo Testamento é a epístola que mais trata de problemas. Mas lembra que eu falei que no começo Paulo disse que não faltavam dons. Ele chegou a chamar o povo de quê? De espirituais ou não? De carnais. Mesmo tendo todos os dons. Só para a gente rememorar o que a gente conversou. E aí ele pega e começa a discipular de novo a igreja. Lembra que eu falei lá na outra aula? Aí ele começa a discipular de novo. Aí a gente vê essas divisões que o pastor colocou no livro. Sobre os problemas da igreja, que servem de exemplo para nós, claro que sim. Porque quem não encontra esse tipo de problema na igreja hoje? Né? Divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. De Cristo é pior, né? Não quer obedecer ninguém, só quer obedecer Cristo. Aí se Cristo encontra com ele no caminho de Damasco, aí pronto. Aí ele vai ficar, aí ele vai encontrar, vai bater de frente com uma rocha. Problemática. Era a igreja que mais deu problema para Paulo. E era a que tinha todos os dons. É triste, né? A gente hoje lutando para Deus derramar um dom sobre nós e a igreja tinha todos e era desse jeito. Porque hoje, irmãos, eu acho que a última vez que eu vi assim, um derramamento do Espírito para uma quantidade boa de pessoas foi em Itatiba, em 2023. 52 adolescentes. 52, irmão. Até onde eu contei, não aguentei mais contar. Eu contei, fui contando. Os irmãos levantando a mão e eu lá em cima contando. Aí o Pedro, o pastor Pedro, hoje é pastor lá no Vila Prudente, ele falou para mim: Eduardo, quanto você contou? Eu falei: contei. Até onde eu contei, 52. Mas foi mais, acho que foi quase 60, porque tinha quase 1.500 adolescentes. E aí a gente vê a igreja dessa forma, cheia dos dons, E assim, faz um tempinho que eu não vejo, viu, irmão? Um derramamento assim, de pegar assim 3, 4, 5 pessoas num culto. Deus batizar. Porque talvez a gente não está entregando o culto verdadeiro. Porque o culto não começa ali, quando a gente entra ali, né? O culto é na semana. A gente prepara o culto. Prepara o culto durante a semana, para chegar no domingo, a gente vê Deus agir. Vê glorificar o nome dEle, com curas, com libertação. E aqueles tinham tudo isso, mas não deram o valor devido aos dons. O 2, há um destaque geral, tópico 2, a segunda característica, há um destaque geral para a unidade da igreja local como corpo de Cristo. Destaque este no ensino sobre divisões. Lembra? Que não podia ter divisões. O problema da ceia do Senhor e os dons espirituais, como usar. De que maneira usar, com ordem e decência. Se um está pregando, os outros escutem. Se alguém está profetizando, escutem. Então, deixa eu lembrar aqui.
Eu já fui, assim, em alguns cultos, irmãos, que Deus toma o irmão para profetizar. Eu não sei se já aconteceu aqui, estou falando aqui da experiência minha. E o baterista, irmão, eu não sei o que dá nele, que ele começa a tocar a bateria mais alto, irmão. Aí, talvez nem a pessoa que está recebendo a profecia, e nem os pastores, nem os obreiros, que tem que analisar a profecia para ver se é bíblica, não escutam. Porque um fala e os outros julguem. Não é assim quando um estiver profetizando? A gente tem que julgar a profecia, não o profeta. É a profecia. É um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que Paulo fala sobre a ordem dos dons, como usar, de que maneira usar, e você ter esse discernimento espiritual para... Pode falar, Bruno. Esses cristãos que ficam rodando na igreja, assim, outros ficam assopra, o outro cai. Isso é dom espiritual, isso aí. Eu acho que o rodar, assim, eu acho que é mais a alegria que a pessoa sente, né? Eu acho que é a efusão do Espírito, que a pessoa fica tão alegre com a presença de Deus, e ela dá essa... O que não pode é a pessoa cair, ficar tonta e cair, porque o Espírito está sujeito ao profeta. A pessoa não pode criar porque eu já vi um irmão começar a rodar e ele ficou tonto, então era coisa dele, não era do Espírito. Mas caiu assim, bateu a testa, aí o povo teve que socorrer porque abriu o supercílio, abriu aqui assim, ó, deu 5 pontos, aí tiveram que correr para levar para o hospital. Então tem coisas que, por isso que Paulo diz, faz aí tudo com ordem e decência, e o Espírito está sujeito ao profeta. O nosso Espírito, não o Espírito de Deus, mas o nosso Espírito, a gente tem que ter controle. Deus não... O Espírito Santo não vai deixar a gente sem noção do que a gente está fazendo. Não vai. Não vai. Senão, imagine. E o Espírito Santo também conhece o nosso limite, né? Sim. E ele sabe o que é melhor para edificação do corpo. Ele sabe a maneira. Porque tem gente que realmente exagera um pouco. Tem gente que exagera um pouco nos negócios, né? Gente que exagera e aí eu já vi pastores no Nordeste, assim, de mandar a irmã sentar, que a irmã estava rodando e estava atrapalhando. Todo mundo parou com a língua estranha, e ela continuou. E gritando, aí ele falou, ô, porteiro, fala para a irmã sentar aí, para a gente continuar o culto. No Nordeste é terrível. Mano, lá os pastores já pegam pesado. Eu usei o Gomes, ele falando isso que o senhor falou, não é dom espiritual, não. Essa manifestação, eu acho que é mais alegria que a pessoa sente. Não é dom? Porque o dom é para edificação da igreja. Tem um dom que é para edificação própria. Qual que é? Falar em línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Todos os outros dons são para edificação do corpo. Todos. O ministério de ensino, o dom da sabedoria, que é o dom da sabedoria, da palavra, da revelação da palavra. Esse é para edificação, porque quem tem esse dom, ele vai transmitir a ministração e vai ensinar. Então ele está edificando o corpo. Quem tem cura, não está edificando o corpo? Tem um dom de cura? Ele está curando, está edificando o corpo. Porque aumenta a fé. Então, todos os dons são para edificação do corpo. Também é profecia, né? A profecia também. É para edificação. Nada é para criar caos. Da igreja. Todos os dons. Né? Todos os dons. E quando o irmão está profetizando com o obreiro pode mandar ele calar? Então, tem irmão que parece que tem medo de alguém for profetizar, né? Antes da palavra. No meio da palavra não pode. Porque a palavra é a maior profecia. Se o irmão tem alguma coisa comigo, o que eu aconselho? Estou falando comigo. Irmão, tem um negócio. Então, irmão, espera eu ministrar. Acabou o culto, acabou a palavra, aí o senhor vem falar comigo. Sem problema. Agora, vamos ministrar a palavra, depois o senhor vem falar comigo, não tem problema. Mas durante a ministração é a palavra. Sempre assim. Por isso que às vezes, eu não sei se vocês já viram, mas tem hora, eu já participei de culto de Deus tomar a igreja durante a ministração, que nem o pregador estava se aguentando em si. E Deus tomar a boca de um irmão no púlpito e falar com a igreja.
porque o irmão estava tomado pelo Espírito, que o irmão estava em língua, e Deus tomou ele para falar para a igreja, que era aquilo que ele queria deles, aquele arrependimento para ele derramar o Espírito, porque a palavra foi de conserto, e aí quebrantou o coração de todo mundo. A igreja tinha umas 400 pessoas, e eu perguntei para Deus: Senhor, o que você espera que você vai ver que eu vou fazer? Aí quebrantou o coração. Não, foi uma coisa assim, foi um dos cultos assim, era um culto de ceia, mas a palavra foi dura, mas a palavra não mata, né? A palavra edifica, exorta e consola, graças a Deus. Então é isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque eu já vi irmãos mandarem o irmão calar a boca, mas o irmão não usou de sabedoria. O irmão já estava lendo a palavra. Aí o irmão veio, né? E sei lá, irmãos, tá meio complicado assim, porque as pessoas não estão tendo. E sempre acontece, você pode ver, irmão, essas coisas acontecem. Vocês já repararam que é sempre grandes eventos que acontecem? Aqui eu acho que nunca ninguém veio, né? Porque a gente está aqui num ambiente menor. É mais difícil a pessoa fazer. Agora o ambiente tem flash, plateia. Ah, não, vou ficar aqui, ó, famoso, né? A epístola de valor incalculável para o ministério pastoral, no tocante à disciplina eclesiástica. Vocês, quem tem a chama do coração para ser pastor, para ser presbítero, dirigir congregação, essa aqui, ó, você guarda isso aqui, faz aquele olhinho que eu gosto de fazer. A epístola de valor incalculável para o ministério pastoral no tocante à disciplina eclesiástica. 1 Coríntios 5 eram os problemas entre os irmãos, e tinha também aquele rapaz que tinha relações com a mulher do pai. É para subir disciplina, né? Era terrível, essa igreja era terrível, irmã. Essa igreja era terrível. A gente assim, eu acho que a gente, que nem diz os meninos, a gente está na benção. A gente está na benção. Quinto, salienta a possibilidade indubitável de decair a fé. O que significa indubitável? Que não há dúvida que alguém pode cair da fé. Indubitável aqui que não há dúvida que as pessoas podem cair na fé. Aqueles que persistem em uma conduta ímpia e que não têm firmeza em Cristo. Então o que acontece? As pessoas, se elas ficam oscilando, vai chegar uma hora que ela vai cair de vez. E aí, irmão, aí é muita lágrima, muita oração, muita madrugada. E assim, e às vezes a pessoa cai e o inimigo, ele quer ele caído mesmo. Quer ele prostrado mesmo. E aí Deus tem que usar um de nós para interceder por ele e ir até ele. Porque Deus não vai descer aqui para ir buscar. Jesus não vai voltar aqui para ir buscar. Como ele foi buscar Pedro, lembra que eu preguei aqui? Ele vai ter que usar um de nós. Nós somos hoje os embaixadores de Cristo. Paulo diz isso na segunda epístola, a gente vai ler. Nós que representamos Cristo. Então a gente tem que fazer o que Cristo quer, o que Cristo fez. Amém? Porque o embaixador, ele representa quem? Uma nação, não é? Aí, olha, irmão, esse é um negócio tremendo isso, né? Porque o embaixador de um país, ele representa um país. É um cargo muito bom. É muito bom. Talvez seja um dos mais importantes, assim, porque você é é representante do presidente da nação em outra nação. Agora imagine, nós sermos chamados de embaixadores de um reino, mas não é um reino terreno, é um reino celestial, aleluia. É isso que Paulo vai tratar isso na segunda epístola. Ai, meu Deus do céu, a gente já começa. Então a gente tem que ter. Vamos dar uma lida nesses versículos sobre a firmeza. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aí um outro irmão abre no capítulo 9, versículos 24 e 27. Aí um outro irmão, como tem bastante, um outro abre 10, 20, 21. Vou fazer o seguinte. A irmã Rita abre Coríntios 6, 9 e 10. O irmão Daniel 9, 24 e 27. O irmão Júlio 10,
5, 12, 20 e 21. E o irmão Wagner, 15, 1 e 2. Tá bom? E aí todo mundo lê. Eu gosto disso, sim. Eu gosto. Quem achou primeiro? A irmã Rita achou, irmã Rita? Pode ler. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Se ele está falando isso para a igreja, ele não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Aí ele diz, não erreis. Por quê? Porque esse negócio estava enrustido ou impregnado dentro da igreja. Todo isso é o que ele estava falando. Tudo isso que ele está falando. Nem os devassos, não tinha um devasso, não tinha um rapaz que se deitava com a esposa do pai. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber. Qual a diferença de ladrões e roubadores que fala nesse versículo? No versículo 10. Fala sobre ladrões, nem os roubadores. Qual a diferença? Nem os ladrões. Onde? Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores. Então, o roubo ele pode estar dizendo aqui que os que roubam a fé, os que atrapalham a caminhada do outro. Pode ser isso, mas eu vou pesquisar direitinho, aí eu passo para a senhora. Eu tenho curiosidade de saber, já Então, perguntei para as pessoas Então, me esperam. mas aí eu vou pesquisar, porque assim, a gente tem que ver no termo grego o significado. Aí a gente tira, aí eu vou tirar e eu posto no grupo. Passa no livro para nós, Eu posto no grupo. por gentileza. Tá, pode deixar. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não é assim que Jesus fala? E é o mesmo termo grego. Porque o ladrão, aqui que ele está falando, é do falso. Jesus está falando do falso pastor. Ele não está falando do diabo ali. Está falando do falso pastor. Vem para roubar. O que vai roubar? Roubar a fé da pessoa. Matar o quê? Não deixar a pessoa seguir para ela poder ter a vida eterna. E destruir o quê? Destruir o que ela pode ter. O que ela pode ter, a firmeza dela. Olha só, irmã, como é pesado. Por quê? Porque ele vira pedra de tropeço dos pequeninos. Porque ele vai para o caminho errado e leva outros. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 4,16? A gente até leu, não leu? Tem cuidado de ti e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Acho que é isso. Acho que é 1 Timóteo 4,16. Vamos ver. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Tá vendo? Então, por quê? Porque Paulo estava com cuidado e tinha todo esse cuidado, e para ele tinha até eu creio que até receio para que Timóteo não desviasse, porque tinha muita influência errada. Tinha muito na igreja, não é só hoje não que tinha gente influenciando, desvirtuando aí. Agora imagine, lá era ao vivo. Hoje você tem a rede social, a internet para falar o que você quiser. Então ele estava alertando Timóteo, tem cuidado, porque se você andar por um outro caminho, você se perde e aqueles que estão te seguindo se perdem também. Aí ele diz, olha só o que tinha. Tinha bêbados, tinha maldizentes, um falava mal do outro, avarento, pensava mais no dinheiro do que na vida e no reino. Adúlteros, tinha adúlteros lá. Os efeminados eram os homens, os homossexuais. Nem os sodomitas. Olha só, tem um negócio assim. Quem lembra o que aconteceu em Sodoma? Por isso que vem sodomita. Por que esse termo sodomita? Isso. Então, os sodomitas, o que eram? Eram homens que abusavam de outros homens. E o efeminado era o que fazia, não tem que falar, é o passivo da relação.
O sodomita é o que faz. Vocês entenderam, né? Sim. Então ele está falando que nem aquele efeminado, nem o sodomita. Então ele já faz o fecho para depois o camarada não querer escorregar para um outro lado ou querer fugir que nem peixe na água, né? Que você vai pegar, o peixe foge, mas não tem jeito. Da rede de Jeová ninguém foge, irmão. Não foge. Vamos lá, os outros, quais as outras leituras? Quem achou o 9? É 9, né? 9, 24, 27. Foi, irmão. Pode ler, irmão. Antes de eu ler, posso fazer uma pergunta sobre? Pode fazer. Ontem eu fiz uma pergunta para o pregador, falando sobre o vinho da ceia. Uhum. Aí ele falou que o vinho da ceia era o mesmo vinho que as pessoas fizeram lá no bar. Eu falei, ué, na época de Jesus não tinha suco de uva, não? Só vinho, né? Com álcool e tudo. Ó, a gente tinha dois tipos de vinho na época de Jesus. Tinha o vinho alcoolizado, mas não era esse teor de hoje não, viu? É bem mais fraco. E tinha o vinho, que era o suco de uva. O vinho da festa de Caná, muito provavelmente era o vinho alcoolizado. E Jesus tomava desse vinho, porque não chamaram ele de beberrão? Mas ninguém não fala nenhuma vez de Jesus bêbado. Muito provavelmente porque viram ele na festa, bebendo. Entendeu? Então, já o vinho da ceia, ele diz assim, em 24, Lucas 20, acho que é 24 ou é 22 da ceia, que ele diz. Lucas 24, vamos lá. O senhor entendeu, irmão? Então, é que às vezes assim, o senhor também faz umas perguntas, deixa os irmãos pega os irmãos lá, coloca no corner lá e vai dando cruzado, em cima e embaixo. 22, vamos lá. Não, é que eu gosto disso, assim, de perguntas assim. Mas é que o irmão Daniel pega o irmão, depois que ele pregou, que o irmão está suado, trava o irmão, né, irmão Wagner? Vamos lá. Ó, chegou, porém, 22, 7 de Lucas. Todos acharam? Para a gente acompanhar? Lucas 22, versículo 7. Essa é a parte que ele fala, ele fala diretamente do suco de Jesus. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, versículo 8, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazeis os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Pôs-se. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Aqui, a gente lendo que é o fruto da vide, era o suco. Ele estava levando água. Que era o fruto, era o suco. É o fruto da vide. Então era a uva espremida já. Não era fermentada. Então, por isso, lembra que eu falei que a gente tem que ler com atenção para a gente distinguir uma coisa do outro. O outro era o vinho bom lá de João, lembra? Que ele falou assim, mas por que ele falou assim? É. Por isso que Jesus fala que a vida verdadeira. Sim, porque assim, irmãos, é tudo feito com ordem. Jesus tem ele, por isso que ele tem um momento dele de alegria com as pessoas e um momento espiritual. Aqui era um momento espiritual para ele já ensinando como teria que ser sido a ceia. E ele Pode falar. E ele mandou os discípulos ir atrás do homem
cântaro, porque era Sim. difícil, era a mulher que buscava. Tinha que ser um homem mesmo. Ia estar aquele homem. Eu falei aqui, né, que muito provavelmente é o pai de João Marcos. Muito provavelmente é o pai de João Marcos, porque a casa da ceia foi na casa de João Marcos. Que é a irmã Maria, né, que é onde eles estavam reunidos orando por Pedro. Olha só. Então, aí a gente vai ter, vamos lá em João 2, para a gente comparar os dois. Aí, irmão Daniel, aí a gente já mata essas dúvidas. Então, Jesus, muito provavelmente, vocês entenderam que a parte espiritual, então não dá para você. Por que estava acontecendo bagunça, irmãos? Vocês acham que lá em Corinto, a ceia, eles estavam tomando com suco da vide? Para estar aquela bagunça? Tá vendo? Como você começa a extrair as coisas? As coisas de Deus têm que ter ordem. Vamos lá em João 2. Quem pode ler? Deixa eu tomar uma água enquanto vocês leem. Capítulo 2. Pode começar do 1, que ele é curtinho, é do 1 ao 12. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudos. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até cima. Ele disse-lhes: Tirai a água, tirei agora, e levai ao mestre-sala, e levai. E logo que o mestre-sala provou a água feita, vinho, não sabendo de onde que era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo. Agora, só um minutinho. Agora presta atenção. A reação do mestre-sala. Aí vocês vão entender. Porque é vinho, ela fala diretamente. O Jesus falou que era o fruto da vide. Vamos lá, agora continua, irmão. Ele disse: Todo homem foi primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Capernaum ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Isso. Agora se a gente vai comparar um texto com o outro. Ele está numa festa em João 2. Pela fala do mestre-sala, a gente entende que esse é o vinho alcoolizado. Por quê? Primeiro a gente dá o vinho ruim, não é? A gente dá o primeiro vinho bom. Para quê? Para deixar a pessoa alta. Aí depois você pode dar o vinho de má qualidade. Não vai nem sentir a diferença. Você viu como tem? Deu para entender, irmão? A diferença de um para o outro? Mas fala 2 vezes de água aqui, né? Então, a água... Água no vinho? Não, essa água aqui, Jesus colocou e a água se transformou em vinho. A água que Paulo manda pôr é Timóteo por causa do problema de estômago dele. Se ele fosse tomar vinho puro, ele ia ficar bêbado. Se ele tomasse por causa do problema estomacal dele. Então coloca um pouco de água no vinho para diminuir e ser menos ácido. Aí vai te dar menos problema. Aí ele tomava para poder aliviar. Muito problema é a gastrite que ele tinha, né? Muito provavelmente. O Timóteo. É isso que ele pede. Que Paulo instrui ele a colocar um pouco de água. Era um problema de estômago que ele tinha à época. Agora, a gente vê a diferença, né? Porque a senhora até falou, quantos dias era uma semana de casamento, né? Festa. 7 dias. 7 dias. Agora, e para bancar, irmão, 7 dias de vinho, hein, Júlio? Já pensou, irmão Wagner? Já pensou, irmão Leite? 7 dias você bancar de vinho, uma festa de casamento? Não seria fácil, Todo não. mundo ficava bêbado lá. Entendeu? Por isso que ele dava primeiro o vinho bom, depois que ele estivesse altinho, podia dar o vinho. No terceiro, quarto dia você já podia dar o vinho. Eu não sei se hoje é assim, mas no nosso tempo, era assim alguns anos atrás. Era servida a primeira bebida. Melhor. No nosso tempo daí, Sim. não era assim? Sim. Eu lembro que a festa que eu ia era assim. Primeiro, até quem ia pagar. Estava num bar, numa boate, algum lugar, quem ia pagar, pagava um pouco. Mas quando eu chegava no final, já queria pagar o mais barato.
para poder fugir da conta alta. Mas Jesus estava lá. Uma hora a conta cheia. É, Ele leva logo a ficar alta. sim, fica. Deu para entender aí? Vamos lá, agora qual que é a outra leitura? O senhor já leu? Não. Lê lá, irmão. 9, 24, diz 27. assim, não sabeis vós dos que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcancei. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, eu não sem honesta. Assim luto, não com desferindo o copo no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que ele está falando aqui? Ele tem que pregar da maneira que ele não seja reprovado. Não adianta a gente pregar e não viver. Essa é a primeira coisa. Irmãos, quando vocês forem preparar uma pregação, guarda isso aí. Primeiro a palavra tem que pregar para você. Primeiro a palavra tem que pregar para você. Senão você não consegue transmitir. Não consegue. Se ela não pregar para você primeiro, se você não for impactado com a palavra que Deus te deu, aí você pode. Porque o pregador, o ministro, o Paulo está dizendo aqui, que ele precisa sentir o que ele quer dizer. Se você vê os profetas do Antigo Testamento, a maioria não, todos eles passaram por dificuldade. E para poder eles pregarem aquilo que Deus estava mostrando, Deus tinha que mostrar para eles o que Deus estava sentindo. E se a gente não sentir o que Deus está sentindo, irmão, a gente não consegue pregar. Por isso que é muito difícil, você já reparou? Eu não me lembro, talvez vocês já devem ter, alguém já ter pregado, sobre os cálices que Jesus disse para Deus afastar dele, no Getsemane. Já ouviu alguém pregando? Então, mas é muito raro, né? Por quê? Você tem que sentir. Então, porque o irmão tem que sentir, irmão. Se você não sentir, você não vai conseguir pregar. Se você não entrar no Getsemane, no jardim das aflições, você não consegue pregar. Não consegue. Você tem que ir lá, no jardim com ele. Sentir aquela angústia de alma. Aí a gente consegue pregar. Por isso que Paulo diz assim, para que eu não seja reprovado. Porque se a gente que está ensinando, irmãos, se eu estou ensinando, se a gente está ensinando, se eu estou, pela misericórdia de Deus, estou ensinando, e vocês não verem em mim o que eu estou ensinando, vocês, com 2, 3 meses vocês desistem. Precisa passar de divinidade. Não passa, é verdade, irmão. E assim, é assim, não adianta. Não é assim. Jeremias, para pregar sobre a situação de Jerusalém, teve um momento que Deus falou para ele, pega um cinto, veste e leva, mas não era perto do rio. Ele tinha que ir ele andou meses, foi até lá a Babilônia. Então, ele teve que caminhar, irmã, enterrar. Aí ele chega lá, o Espírito falou, agora põe debaixo de uma pedra na beira do rio e vem embora. Passado um tempo, Deus fala para ele assim, você lembra do cinto? Lembro. Vai lá buscar. Olha, irmã, vai em Jeremias de novo. Traz o cinto aí. Deus falou, e agora? Assim, agora você veste ele. Como é que está o cinto, Senhor? Está podre, Senhor. Pois é, o meu povo está desse jeito. Se ele não sentisse isso, ele não ia conseguir pregar. Ele tinha que passar por isso para quando Deus falasse para ele, você não vai ter mulher desse povo. Você não vai ter descendência desse povo. Para ele entender que Deus estava livrando ele. Vamos lá, vamos continuar lendo. O cinto era para ele pregar tudo que estava em volta dele, né? Porque o cinto significava a situação espiritual do povo. Que o cinto colocava no lombo.
Então tinha que estar nele. Aí colocou no lombo, você sentiu aquela podridão, aquele monte de limbo, aquele pano, aquele couro, tudo podre. Aí Deus falou, então, eu estou vendo o povo desse jeito. Vamos lá, quem foi agora? 10, 5, 12 e 20 e 21. É do 5 até o 12 e depois... Isso, 20 e 21. 5 ou 12. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras. Então, estão escritas por aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuidar está em pé, olhe e não caia. Agora é o 20, né? 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Lembra que eu falei no começo, quando a gente começou a estudar a situação, como é que eles estavam? Por isso que Paulo teve que discipular de novo o povo. Teve que doutrinar. Agora você imagina esse povo participando dessas mesas e participando da ceia. Imagina a tribulação que era a vida desse povo. Por isso que a igreja estava daquele jeito. Por isso estava daquele jeito. Aí Paulo tem que pegar e sentar o cajado neles. Não tem jeito. Pode falar, irmão. Essa parte aqui também pode-se dizer da parte que o irmão explicou para ele do vinho, que Deus fala aqui, pelo menos para mim, eu senti que fala para não se sentar à mesa dos demônios, do mundo, Sim. a beber coisas alcoólicas, mas da parte de Deus, do cálice do Senhor, que é o vinho, bebida sem álcool. Então, que é o suco. O suco. Então, porque você não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Entendeu? Porque tem muita gente que fala, não, mas eu só bebo uma ou duas, eu não vou sair. Não. No momento que você toma uma latinha, um copo, você já está fora disso. Então, mas eu até entendo a pessoa dizer que a Bíblia realmente não proíbe. Mas, irmão, veja bem. Quem vem do mundo, geralmente, vem da bebida. Como é que eu vou aconselhar a pessoa a beber? Mesmo que seja discretamente ou de maneira regrada. Social. Ela vai chegar uma hora que o velho homem a velha mulher, né, Rita? Vai florescer. Então, é o cuidado, irmãos. Quantas vezes eu já me fui em festas da outra denominação que eu era, na PCD, e ancião ficava tinha barril de chope, ele ficava deitado no barril. O ancião na CCB é o cargo mais alto, né? É o cargo mais alto. Então, eu tenho amizade com alguns da CCB, tenho amizade mesmo, sim. Deus até usou irmãos para falar comigo. Mas é uma coisa assim que eu não que ele vem falar para o irmão, você acha que se você consegue se conter, amém. Mas, irmão, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porque eu sei que o velho homem pode aparecer, a velha mulher. E aí, o último estágio fica pior que o primeiro. Não é assim que a Bíblia diz? Assim é. Eu fui convidado para ir numa chácara aqui em Arujá. E a chácara é de um empresário muito grande aqui da região.
Só que lá na casa, na chácara dele, tem um monte de coisa da maçonaria, né? Uhum. Tudo lá, tem a mesa branca, tem tudo lá. Ele fez um banquete lá com os irmãos. Todo mundo comeu lá, bebeu, fez um monte de coisa lá. Eu não provei nem da água. Eu no banheiro, mas não provei nem da água do banheiro. Oremos lá, tudo. Ele convidou os irmãos que foram comigo e outros, né? Convidou comer, outros comeram tomar bebida lá, outros não. Agora eu não provei nem da água do banheiro. É complicado, né? Em vez do pessoal ir para orar, foi mais para comer, né? É que o crente gosta de comer. E parece assim que o inimigo, ele sabe que o crente come bem, aí oferece sempre comida, né? É terrível. Aí 4 adolescentes vai ensinar a gente como viver, né? Lá na Babilônia. Ó, a gente não vai comer disso aí não. A gente não vai comer não. Eu lembrei na hora desse. A gente só quer legumes. A gente só quer legumes. Mas o crente de hoje. Eles já eram veganos. E o pior, assim, o pior assim, para quem. Porque assim, não foram só os 4 que foram levados de Judá. Tinha mais adolescentes, tinha mais jovens e adolescentes da mesma época. Aí, depois dos 10 dias, a feição deles, a Bíblia diz que era muito mais bonita do que quem estava comendo dos manjares. Porque o crente é bonito, irmão. O crente tem a alegria da salvação. O crente tem Jesus tem Jesus no coração, tem Jesus morando, o Espírito Santo morando dentro dele. Aí vai ser mais bonito mesmo. Agora, tira Jesus do crente, você vê o que sobra. Só a carcaça, não sobra nada, irmão. Não sobra nada. Falou sobre isso na pregação, Se tirar Jesus, não sobra nada. Aí a gente entende. Está faltando uma leitura, né? Eu acho que É o irmão Wagner que ficou? A senhora já leu, né, irmã? A senhora já leu, irmã Leite? Não, eu acho que eu não passei para a senhora, não. São 1, 2, 3, 4. Eu não passei para a senhora, não. A senhora fica para a próxima. Vai lá, o irmão Wagner. A ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho de que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso ao contrário vocês tenham crido em vão. Aqui já é atualizado. Então aqui ele começa a falar. A situação dele estava tão ruim que nem na ressurreição mais eles estavam pensando. Você vê como aí ele diz para Corinto, um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque as coisas não vêm no nosso meio assim na igreja não vem de sopetão. Não vem como um tanque de guerra roubando a porta. Lembra o que Salomão diz? É para ter cuidado com as raposonas? Com as raposinhas. Uma raposa grande, ela pesa no máximo 6 quilos, se eu não estiver enganado. Uma raposinha, um filhote de 1 quilo, 1,2 kg, 1,5 kg. Então ela passa por qualquer fresta. E ela não come em cima, ela come a raiz da plantação. Tirou a raiz, não está passando a seiva para o caule, aí a planta morre. Vocês entenderam? Você entendeu? Você entendeu? As coisas da igreja não chegam atropelando. Aqui a situação que foi começando de um pouco, aí virou isso aqui. O pastor Gilberto sempre fala que o direto não tem preço de derrubar de lucro. Não. Até quando, somente em reunião de obreiros, que chama a atenção de alguma coisa, ou até mesmo por ensinamento a gente aprendeu, quando alguém vai para a disciplina, é possível de exemplo para os demais, não fazer a mesma coisa. Sim. Então, essa é a situação do primeiro estágio. Para mim, já era o segundo. Que a gente leu lá, que ele já tinha mandado carta e o povo não tinha se consertado. Essa é a situação da primeira epístola. Agora vamos para a segunda. Gente, foi 40 minutos, hein? Eu acho que foi mais de 40.
quase uma hora. Eu cheguei aqui 10 para as 8, né? Vamos lá. 2 Coríntios, página 36. Pode ler, irmão Leite. Autor Paulo. Tema: glória através do sofrimento. Guarda esse aí, irmãos, o tema. A glória através do sofrimento. 56, depois de Isso. considerações preliminares. Paulo escreveu esta epístola à igreja de Corinto e aos crentes de toda a Acaia, identificando-se 2 vezes pelo nome. Tendo Paulo fundado a igreja em Corinto, durante sua segunda viagem missionária, manteve contato frequente com os coríntios. A partir de então, por causa dos problemas daquela igreja. A sequência desses contatos e no contexto em que 2 Coríntios foi escrito são os seguintes. Primeiro, depois de alguns contatos e correspondência inicial entre Paulo e a igreja, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. E 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ele escreveu 1 Coríntios, de Éfeso, primavera de 55 ou 56. Isso. Grifa aí, irmãos. Isso aqui, grifa isso aí. Ele escreveu Coríntios de onde? De Éfeso. Grifa aí, que pode cair na prova lá que o pastor mandar. Ou eu perguntar. Trazer que eu preciso corrigir todas elas lá para mandar para o pastor. Depois eu pego no final. Vocês lembram? Vamos lá, pode continuar, irmã. Em seguida. Em seguida, ele fez uma viagem a Corinto, cruzando o mar Egeu, para tratar de problemas surgidos na igreja. Essa visita, no período entre 1 e 2, 1 Coríntios e 2 Coríntios, foi espinhosa para Paulo e para a congregação. Depois dessa visita afanosa, informes chegaram a Paulo em Éfeso de que seus adversários estavam atacando a sua autoridade apostólica em Corinto, tentando a persuadir uma parte da igreja e a rejeitá-la. Respondendo, Paulo escreveu 2 Coríntios na Macedônia, Isso. de 55 ou 55. Isso, grifa aí também. Depois de Cristo. Grifa aí também, onde ele estava quando ele escreveu 2 Coríntios. Quem lembra? Macedônia é a região de qual igreja? Quem lembra? Quer uma? Irmão, isso aqui o... Isaac tomou a minha. Isaac tomou? Vocês marcaram aí? De onde ele só segura um pouquinho, Valide. Ele estava, depois dessa visita, chegaram a Paulo em Éfeso. Aí no quarto tópico, né? Respondendo, Paulo escreveu 2 Coríntios na Macedônia. Aí eu fiz a pergunta: a Macedônia, de qual igreja que havia na região da Macedônia? Quem lembra? Filipos. Marca aí. Põe aí do ladinho. O senhor faz um asterisco. Que a região da Macedônia é a região da igreja de Filipos. Lembra da confusão da menina lá? Que a gente estudou em Atos 16? Da menina que tinha um espírito de adivinhação? Pode continuar, irmão Leite. Pouco depois, Paulo viajou outra vez a Corinto, permanecendo ali cerca de 3 meses. Foi ali que escreveu a epístola aos Romanos. Isso tudo é para vocês guardarem. Grifa também, ó. Foi em Corinto que ele escreveu a epístola aos Romanos. Que aí quando você começar a estudar, você começa a conectar. Aí, irmãos, aí quando você começa a pregar, isso tudo serve de conteúdo para você pregar. Que aí você traz as pessoas para o contexto daquilo que você vai pregar. Propósito, pode ler, irmão. Paulo escreveu essa epístola a 3 classes de pessoas
Escreveu para encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel, como seu pai espiritual. Segundo, escreveu para contestar e desmascarar os falsos apóstolos, que continuavam a difamar para assim enfraquecer a sua autoridade e o seu apostolado, e distorcer a sua mensagem. Vocês viram que haviam falsos apóstolos? Distorcendo a mensagem que ele plantou. Irmãos, como é complicado isso. Irmãos, e assim, repararam que não é pessoas de outra religião que entraram lá para distorcer? Era da mesma. Só que eles se intitulavam apóstolos, mas eles não eram apóstolos, porque não tinham a chancela da igreja mãe, que era a igreja de Jerusalém. Eles se intitulavam apóstolos. Irmão, eu já tive que consertar coisas, irmão, depois de culto de domingo. O camarada falar lá, irmão, aí ele vai embora comer a pizza dele, porque não fui eu que chamei. Não fui eu que chamei para pregar. Aí acabou o culto, ele foi embora para comer a pizza dele. E aí vieram 3 famílias. Aí eu tive que consertar, irmão. 45 minutos, o povo foi embora e eu 45 minutos dentro da igreja, despregando tudo. Aí eu tive que falar com a pessoa que mandou, para não mandar mais. E se ele mandasse outro, não iria pregar. Já pensou? Ele manda o representante de uma dessa. Aí eu falei que não mandasse mais. Onde eu estivesse, não mande mais, irmão. Que não vai pregar. Por quê? Porque sou eu que cuido. Sou eu que ensino. Eu sou responsável. Lembra que eu falei de Davi, quando Davi se apresentou na frente lá para Saul, antes de brigar? Antes de lutar ou guerrear contra Golias? O que ele disse? Ô Saul, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, não são minhas, teve um momento que vinha a ursa. O urso pegava eles. Eu lutava com o urso, tomava a ovelha da pata e da boca do urso. E vinha leão, e eu segurava ele pela barba e tirava a ovelha. Agora, eu falei isso, eu não sei quem é que não estava. Acho que o Júlio não estava, né? Você lembra o que eu falei, irmão Wagner? Do quê? A senhora lembra? Das cicatrizes. Davi já chegou lá com cicatrizes das lutas. Defendendo o quê? Foi bem no começo, defendendo o rebanho que não era dele. Todo pastor vai ter cicatriz, irmão. Não tem jeito, porque ele vai defender o rebanho do que não é dele. Ai, irmãos, isso é lindo demais, que Jesus falou para mim no banco da igreja, na nave da igreja, numa reunião de obreiros. Tinha um irmão do meu lado, assim, o irmão Marcelo, marido da irmã Hilda. Aí eu olhei para ele olhou para mim assim, falou, o que foi, irmão Eduardo? Pai, Deus me deu um negócio aqui. Então, desenrola, irmão, que eu não quero ir para casa sem saber, não. Aí eu contei para ele, irmão, o olho dele lagrimejou, que ele falou em línguas do meu lado. Aí me abraçou, aí ele sentiu que... É porque Deus, irmãos, mostra para a gente o que a gente já viveu na palavra dele. Lembra que eu falei que tem 3 coisas que a palavra faz? Ela mostra aquilo que você já viveu, explica o que você está vivendo, ou o mais importante, ela te prepara para aquilo que você vai viver. Então, essas 3 coisas. E é bom demais quando você tem o refrigério do Espírito Santo, né? Que você não está ali sofrendo à toa. A gente vai ler isso aqui mais para frente. Vamos até as 9h20, 9h30, a gente tem chão. Então, o propósito dele era escrever para contestar os falsos apóstolos. Que ele pregava uma coisa, eles vinham o outro falando que Paulo não é apóstolo não, porque ele não andou com Jesus. Mas eles também, esses aí, não eram também. E estavam dizendo que Paulo não tinha andado com Jesus. Vamos lá, pode escrever, irmão. Pode continuar lendo. Escreveu também para repreender a minoria da igreja influenciada por seus oponentes,
sua autoridade e correção. Paulo reafirmou sua integridade e sua autoridade apostólica em relação a eles. Esclareceu os seus motivos e os advertiu contra novas rebeliões. 2 Coríntios visou a preparar a igreja como um todo para a sua visita iminente. Pois é. É Paulo dizendo assim, ó, uma hora eu vou aí. Aí eu vou ter com vocês. Porque o cuidado que a gente tem que ter, irmãos, são com essas coisas que eu falei para vocês. São as falsas doutrinas. As falsas doutrinas. Lembra que em Atos, eu não lembro se a gente passou, porque assim, acho que foi bem... Mas em Atos, tem um momento que os judeus não querem ouvir Paulo. E ele sai, acho que é de Colossos ou é de Tessalônica, que ele sai, um determinado momento, e vai para Bereia. Chega em Bereia, ele entra nas sinagogas e começa a pregar. E os judeus, ele começa a pregar a Bíblia. Ele começa a pregar, mostrar Jesus no Antigo Testamento. Aí o que os bereanos faziam? Consultavam. Vocês entenderam qual que é o mistério para nós? Está pregando ali? Confere na Bíblia, se está dentro da Bíblia. Começou a falar coisa que está fora da Bíblia, rejeita. Aí a gente não tem como engolir e nem levar para dentro de nós, nem levar para os nossos, principalmente quem é chefe de família, levar para os nossos filhos ou para a nossa esposa, coisa que não é de Deus. Porque lembra que eu falei uma vez sobre quando a gente for estudar o livro dos reis, a gente vai ver que teve uns que andavam com os profetas, mas não estavam aptos para alimentar os filhos dos profetas, que colocaram erva que era veneno. Porque tem gente que coloca veneno. Aí tem que ter alguém que se levanta, que nem o pastor Gilberto depois, ou o pastor que está dirigindo a igreja, e que tem que colocar a farinha. A farinha é a palavra, para tirar a morte da panela. É isso que Paulo estava com medo. É isso que Paulo estava com medo. Que ele falou assim, ó, eu vou ter que mandar cartas para ir alertando, para ir pondo farinha daquela panela para tirar a morte. E a gente tem essa farinha. A gente tem a farinha. Está aqui. Tem que colocar farinha. Viu que está tendo morte? Põe farinha. Não, não é assim não. O Jesus não usou a farinha contra a farinha distorcida de Satanás lá, lembra que a gente falou sobre a tentação? Eu trouxe com vocês, eu acho que eu trouxe, né, irmã? A Bíblia, a minha Bíblia, dos livros, dos textos da tentação, não trouxe. Eu fiquei trazendo, trouxe. Eu não trouxe mesmo em Ramatologia. Então, ó, me lembra que segunda-feira a gente faz rapidinho, em 5 minutos a gente faz. O que o diabo usou, a própria palavra para querer levar Jesus para ele cair. Mas na segunda-feira a gente faz. 3 palavras. Aí Mateus. Mas então, porque ele conhece a palavra. Não deu tempo, né? Não deu tempo, não. Mas me lembrem. Faz um vídeo. Faz vídeo no grupo. É mais fácil. Então tá bom, eu vou fazer o vídeo e coloco. A gente vai lembrando. Vai me lembrando para eu fazer. Não, porque às vezes eu chego um pouquinho mais cedo na oficina, eu levo minha Bíblia para lá e faço lá antes de começar a trabalhar. Na oficina é mais tranquilo, porque lá a minha sala é no fundo, assim. Então, não tem barulho nenhum de rua, não tem nada. Nem cachorro late lá. Vamos lá? A visão panorâmica. 2 Coríntios tem 3 divisões principais. Na primeira, Paulo começa dando graças a Deus pela sua consolação em meio aos sofrimentos em prol do Evangelho. Elogia os coríntios por disciplinarem um grande transgressor e defende a sua integridade ao alterar seus planos de viagem. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 6 e 10, Paulo apresenta o mais extenso ensino do Novo Testamento sobre o verdadeiro caráter do mistério. Isso. Aí coloca aí. Caráter do ministério. O que é ministério no grego? É serviço.
Você aprende a servir a Deus da maneira correta. Aí depois vocês dão uma lida em casa. Não dá tempo para a gente ler tudo. Dá uma lida aí, né? Ó. Capítulos 1, do 3, versículo 1, até o 6, até o capítulo 6, e versículo 10. Tá bom? Aí vocês dão uma lida. Porque ministério, quando vocês verem ministério não é só ser pastor, ou só ser diácono, ou ser presbítero. Ministério é o serviço, é como você servir na obra. Nos capítulos, tópico 2, irmãos, nos capítulos 8 e 9. Nos capítulos 8 e 9, Paulo exorta os coríntios a demonstrar a mesma generosidade cristã e sincera dos macedônios, ao contribuírem na campanha, por ele dirigida, a favor dos crentes pobres de Jerusalém. Isso. Agora vamos ver se vocês estão acumulando mesmo o conteúdo. Macedônios. De qual igreja que ele está falando? Aí, é isso aí. Está vendo como você já começa? Na hora, você já falou Macedônia, você já lembra que é a igreja de Filipe. Olha só, como ajuda na ministração. Né? Aí você já vai falando, e isso aí você vai guardando o conteúdo. Pode ir, irmã. Porque a igreja de Filipos, só para a gente, foi a que mais ajudou Paulo no ministério. E não era a mais rica, viu? Era a mais pobre. Que a igreja de Corinto, a gente leu no começo da aula, na outra aula, que era rica, né? A cidade. Era bastarda. Aí Paulo dá uma dura agora aqui. Falou, rapaz, pega o exemplo da igreja de Filipos, da Macedônia, da região da Macedônia, que mesmo sendo pobre, eles ajudam. Vamos lá, irmã. O estilo da epístola muda nos capítulos 10 e 13. Agora Paulo defende seu apostolado, discorrendo sobre a sua chamada, qualificações e sofrimentos como um verdadeiro apóstolo. Por isso, Paulo espera que os coríntios conheçam os falsos apóstolos entre eles, porque os compara de futura disciplina para ele lá chegar. Paulo termina 2 Coríntios com a única bênção signatária no Novo Testamento. Na minha Bíblia, 2 Coríntios 13, eu acho que não tem o versículo 14, eu acho. É só algumas versões que tem. É 13 e 13. De vocês é 13 e 14? A minha é 13 e 13. Tem umas versões, se eu não estiver enganado, acho que é a atualizada que tem. A senhora tem 14 ou é 13, irmão? Só 13. 13 também? A sua que é atualizada? 13? Então tem uma, não sei se é NVI, tem uma tradução. Vê aí, irmão. Eu acho que tem uma que já ela colocou um versículo a mais. Mas não alterou, né? 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Segunda Coríntios 13. O último versículo é o 13 ou é o 14? 13. Então deve ser a NVI mesmo. A sua é 13, irmão Wagner? 13 até o 13. É a bênção apostólica. Isso, é a bênção apostólica. Eu tenho 14. A sua é 14. É a tradução de hoje. Então é essa aí mesmo que tem. Eu estou na primeira. Primeiro foi. Então, eu queria pôr algumas características de Paulo nas duas epístolas, para vocês anotarem aí. Não tem essa anota aqui, ó. Como ele estava na primeira epístola? Como que ele escreve? Nervoso. Com a igreja. Coloca o versículo aí. 1 Coríntios 4, 21. Aí a gente vai ler. Eu estava meditando hoje e lembrei. Aí eu falei, vou colocar. Outra coisa também, pastor, sobre os dons. Eu já ouvi em muitas igrejas aqui também. 4, 21. Até na Ipiranga também. Tem irmã que dá bênção apostólica. Elas podem, só o pastor e o presbítero? A gente tem, até mesmo na maioria das igrejas, quem dá a bênção apostólica é o pastor e o presbítero. Eu nunca vi, principalmente na Assembleia de Deus, eu nunca vi. Se no Ipiranga já fizeram, estão fazendo fora. Não, ainda bem que o pastor Alcides não está sabendo desse negócio. E o pastor Alcides, não,
Pastor, vocês pegou lá. Ixi, não vou falar não, tá gravando, depois eu falo para vocês. Depois do. Me lembra de falar. Como, tá? Não, senão ele me manda chamar, porque se aparecer e alguém ver, aí, ô, irmão, você está falando coisa que a gente está conversando no reservado da convenção. Eu já ouvi com o Pedro lá ainda. Não, mas é. Quem pode abrir? 1 Coríntios 4, 21, ele nervoso. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? A vara por quê? Porque ele estava nervoso já, ele ia bater. Então é uma característica dele, que eu coloquei dele. Agora, manso. Acho que é 1 Coríntios 10, 1, ele já está mais manso. Eu acho que é 10, 1. Eu até anotei. Ou é 2 Coríntios, mas eu acho que é 1 Coríntios. Né? Vê aí se é 10, 1, 1 Coríntios 10, 1. Os irmãos não querem ignorar isso. Vai embora, eles têm espaço pelo mais. Olha, irmãos, não quero que ignoreis. Eu acho que é que segundo. nossos pais estiverem todos debaixo Não. da nuvem. Não, é segunda. É segunda. Eu coloquei primeira, mas é segunda. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, Ah lá, pela é isso mesmo. mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Tá vendo? Ele já estava mais calmo. Estava mais manso. Coloca manso, é 2 Coríntios, viu? Deixa eu arrumar aqui, é 2 Coríntios. 2 Coríntios. É que você está fazendo lá e pensando. E na segunda epístola ele mostra o desinteresse dele. Porque era uma igreja rica, não era? Olha o caráter. O caráter do homem de Deus. 2 Coríntios 12, do 11 ao 18. Essa é mais longa. Quem puder abrir. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 12, capítulo 12, 11 ao 18. Esse é tremendo, irmãos. Esse é tremendo. E tem um versículo aqui que eu levo para a minha vida como ministro e como servo de Deus. Tem um versículo que eu peguei para mim. Deus precisa ser as credenciais de um apóstolo. Isso. Desinteresse de Paulo. 11, 12, capítulo 12 de 2 Coríntios, 11 ao 18. Fui nécio em gloriar-me, mas vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não foi pesado? Perdoai-me este agravo. O que ele está falando ali, pesado? Ele está falando assim, ó, nunca fui pesado financeiramente. Ele nunca colocou peso financeiro na igreja. Não recebia salário, Mesmo sendo... trabalhava. Ele trabalhava para se manter. A ele, Priscila e Áquila, que os dois também eram consultores de tendas. Então os três trabalhavam juntos. Montaram uma microempresa para eles se sustentarem. Uma cooperativa para eles. Então, ele está dizendo, nunca fui pesado. O obreiro não pode ser pesado para o rebanho. Continua aí, irmã. Eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos sereis pesado, De novo, pesado. pois é que não busco o que é vosso, Eita, mas Jesus. sim a vós. Eita, meu Porque Deus. não devem os filhos estourar para os pais. Entesourar. O que ele está falando assim? Ó, o filho não pode entesourar o pai. A criança não tem condições de manter o pai, né? Porque eles eram... Olha só como a analogia que ele faz. Deles serem crianças na fé e eles não terem a obrigação de entesourar para Paulo. Para manter Paulo, ele diz.
para eles não serem, para Paulo não ser pesado a eles. Tesourar então é manter. É manter. E ele tem outra carta também, que eu não lembro agora, que ele fala assim, o obreiro é digno do seu salário. Sim. Ele diz assim, e também ninguém milita as suas próprias custas. É o que ele fala, é para Timóteo ou é Tito. Um das epístolas. A gente vai chegar lá, a gente vai ter. E isso vai, as epístolas de Paulo para Timóteo vai ser muito grande, valor. Vai lá, irmã. Para os pais, mas os pais para os filhos. O que ele está dizendo? Ele fala assim, eu que tenho que entesourar vocês. Ali a gente pode usar também uma figura de linguagem, irmã. Esse entesourar os filhos, como ele tá, se ele tiver revelação, a gente pode levar para um lado lúdico ou um lado de figura de linguagem. Ele pode estar usando essa figura de linguagem para tesouros espirituais. Que ele que estava deixando eles, mas os pais para os filhos. Falou, não, eu não posso pegar de vocês os tesouros. Sou eu que tenho que dar tesouros, porque vocês são crianças. Vocês não têm tesouros para me dar. Já fala Seus bens. Mas se eu ver como a tradução, ela é uma tradução de uma para outra, que ali ele está falando dos bens físicos mesmo, dos bens materiais. Aqui a gente já pode levar para os tesouros. Né? Tesouros espirituais. Pode ir, Lema. Eu, de muito boa vontade. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eita, Jesus. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas admito isto, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Eita. Irmãos, esse versículo aqui, o 15, é que eu levo para a minha vida ministerial. Repete o 15, por favor, aí. Eu de muito boa vontade. Guarda isso, gastarei- irmão Wagner, viu, Júlio? Irmão também, que pretende ser obreiro dirigir a igreja, tem que ser assim. Eu de muita boa vontade Gastarei e me deixarei. gastar pelas vossas almas. Ei, Ainda que, amando-vos cada vez mais, Seja menos amado. Ele tinha ciência que nem era todo mundo que amava a irmã Rita. Mas mesmo assim ele se deixaria gastar. Forte, né? Aleluia. Aleluia. E se deixar gastar, irmão, você fica triste. Você não dorme direito. Às vezes você não come direito. Vai todo mundo embora e você fica com aquela alma lá até as 9:30 da noite conversando. Aquela família, às vezes ligam, aí você vai depois do culto na casa. É se deixar gastar. Sabe, irmãos, assim eu glorifico a Deus pela vida desses homens que deixaram exemplo para nós. Já que o senhor entrou no assunto monetário, eu queria pensar com o senhor a respeito de algo que a gente já chegou a dirigir no seu senhor. Subcongregações não recebia mais nem o dinheiro da gasolina. E só os da sede recebiam salário. Então, é um negócio assim, irmão, que você... Eu estava num ministério que um irmão de uma congregação, ele estava pagando aluguel, e como eu dirigia missões, ele sentava do meu lado, no púlpito. Aí eu tenho a mania, né, de bater na coxa do irmão, assim, e aí, Sérgio, como é que estão as coisas lá? Aí ele falou para mim, rapaz, agora está complicado, porque eu tive que tirar, eu estou com o meu... Ele tinha um caminhãozinho, essa HR, e tinha um carro. Estou com o meu carro atrasado, rapaz, o PVA, e eu tive que tirar o dinheiro para pagar, ajudar a pagar o aluguel da congregação. Falei, como é que é? Falou, Aí Deus colocou no meu coração. Falei, tá bom. Eu vou orar a Deus. Aí Deus colocou no meu coração
eu comprar uma Bíblia lá na CPAD, como eu tenho, quem é pastor, se você tiver carteirinha mesmo de evangelista e pastor, você consegue desconto lá. Aí eu comprei uma Bíblia de estudo. Eu comprei com meu dinheiro. E falei para a igreja da sede, que eu era da sede. E falei para eles, porque assim, a gente tem que contar aos santos as nossas aflições. E eu estava contando para a igreja. Por isso que você não pode deixar, irmão. Se você souber que o irmão está passando dificuldade, a gente vai ver em Tito. Aquele que sabe que deve fazer o bem. Não foi o tema da aula de ontem? E Tito, Tiago, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não foi? Foi até o tema da leitura de ontem da aula, né? Aí eu falei para a igreja, falei, irmãos, o irmão está passando essa dificuldade aí. E eu comprei uma Bíblia e eu preciso de ajuda de vocês. E falei mesmo, rasgado, o que ele estava passando, da dificuldade que ele estava tendo, podia do bolso dele, irmão. Porque assim, não é só do IPVA. Ele tinha filho pequeno. Então estava pesando para cá dentro de casa. Aí eu falei para a igreja. Irmão, nós levantamos lá. Eu lembro que a gente levantou na Bíblia, na época, acho que quase R$300. A Bíblia custou 100 e pouco. Aí nós demos o dinheiro para ele. Aí ele veio para a ceia, falei, varão, eu levantei para outra ceia, falei, esse mês aí, eu não sei se vai dar para te ajudar para você pagar o restante. Que é o que faltar para o aluguel, mas a gente levantou um dinheiro aí e todo mês a gente vai fazer. Aí ele chamou o irmão que estava lá, o segundo, falou, rapaz, olha o que o irmão Deus faz. Quanto é que estava faltando para a gente fechar a luz e o aluguel? Aí falou R$293, tinha dado R$298. Então, a gente precisa entender, irmão, que o irmão passa dificuldade. E você não pode tirar, por exemplo, você pega um irmão que mora lá no Tiradentes e vem dirigir uma igreja em Ermelino. Você acha que o irmão tem que pôr gasolina do bolso dele para dirigir a congregação? Porque ele não só vai dirigir o culto, ele vai fazer a visita. Não vai? E se ele tiver que ir no hospital orar por um membro que está enfermo? Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Paulo tinha condições de trabalhar, mas ele não tinha família. Então o que ele fizesse, para ele, Áquila e Priscila, como diz a juventude hoje, estava suave. Estava fácil, tranquilo. Mas e o obreiro que tem família? Que nem o irmão tinha. Então a gente tem que tomar esse cuidado com o obreiro. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Então, assim, eu tenho esse versículo para mim aqui, irmão. Eu me deixo desgastar. E assim, aí teve uma jovem que mandou uma mensagem para mim no meu aniversário, e ela mandou esse versículo para mim. Que quando eu li quando eu cheguei na congregação. Foi o que quando eu li para quando eu saí de uma e fui para outra. E quando eu saí, eu li de novo. Aí no meu aniversário esse ano ela mandou para mim esse versículo. Aí lembra que eu falei que a gente precisa ensinar e as pessoas verem o que a gente está ensinando? Aí ela falou assim, eu vou falar uma coisa para o senhor. Esse versículo é a sua, como é que ela disse? Ele sintetiza a sua vida ministerial, irmão Eduardo. O senhor realmente vive o que o senhor deixou aqui. Então é isso que a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que aprender, mas viver e praticar. As pessoas têm que ver que a gente está vivendo o que a gente está aprendendo. Senão a nossa pregação, irmão, vai ser vã. Pouco tempo que eu tenho estado no Senhor, 33 anos, gostei de muitas coisas do Ministério da Saúde. Cheguei a dirigir Jardim do IP, o Ministério nunca me ajudava, nunca a gasolina. Não, mas isso aí não pode. Não, isso aí não pode. Gostei. Eu dirigi Madureira aqui perto do cemitério da Java, foi 3 anos, 7 meses também. Me desgostei também, nunca foi o cara. Mas sobrava, não podia tirar nem da conta. Isso aí eu acho que é um ato de covardia até que a pessoa. Ele me ajudava o meu seguro, né, já que eu era motorista de ônibus, e a esposa dele. A esposa dava uma cesta dela para mim, todo mês, e ele me ajudava com a gasolina. Então, aí é que está. A gente não é uma coisa assim, vai chegar o grande dia e todo mundo vai se apresentar ao grande juiz. Então,
né? É por isso que a gente precisa pesar nossas obras. O que a gente está fazendo mesmo, conforme a palavra ensina. A gente tem 10 minutos, irmão. Vamos terminar aqui. Pra depois, vocês viram como eu falei que a gente ia ter que fazer dezembro, essa epístola toda? Porque é muito... Irmão, eu gosto mesmo da gente aprofundar. Não dá para aprofundar mais, vocês viram que tem 3 capítulos que eu pedi para vocês lerem em casa. Mas não dá, porque eu queria mesmo assim, mas não dá. Não dá. 4 fatos principais característicos dessa epístola. 1. A mais autobiografia das epístolas de Paulo. Autobiográfica. Autobiográfica. Gráfica. Isso. Das epístolas de Paulo. Suas muitas referências pessoais são feitas com humildade, desculpa e até mesmo constrangimento. Mas foi necessário, Meu tendo em Deus. vista a situação em Corinto. 2. Ultrapassa todas as demais epístolas paulinas no que tange a revelação da intensidade e profundidade do amor e cuidado de Paulo por seus filhos espirituais. O que a gente leu lá? Em 12, do 11 a 18. Não sintetiza essa coisa aqui? Essa frase aqui, esse parágrafo que o pastor escreveu? Sobre o cuidado de desgastar por amor pelas suas almas. Pode, o 3. Contém a mais completa teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do crente. Eita, Jesus. De igual modo sobre a contribuição cristã. Então, você quer aprender sobre sofrimento? 2 Coríntios. Sofrimento cristão. Termos chaves tais como fraqueza, aflição, lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, ministério e glória está com o conteúdo incomparável desta carta. O que é essa jactância? Jactância é a soberba. É o espírito inchado. É o espírito inchado. Sobre os falsos apóstolos, é o capítulo 11, 2 Coríntios, tá? Se vocês quiserem anotar aí naquela parte branca da epístola, da revista, coloca aí. Os falsos apóstolos estão em 2 Coríntios, capítulo 11, para vocês lerem. E os sofrimentos por amor de Paulo. Vamos ler, tem 5 minutos? Vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui, ó? É o que ele passa. Temos, sabe, a fraqueza, a aflição, as lágrimas que ele derramou, os perigos que ele passou, a tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, ministério e glória. Vamos ler. Capítulo 11, versículos 16. 2 Coríntios 11, 16. Vamos ler. Esse é tremendo. Irmão Júlio, lê para nós. 2 Coríntios 11, 16 em diante. Do 16 em diante. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E ainda mais, em trabalhos muitos mais,
em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas Eita, vezes. Jesus. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Quanto dá? Lembra que eu falei? 195. Eu anotei aqui, né? É isso, vamos lá. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, Ei. em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela de muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha só, isso é o sofrimento por amor à obra. Hoje muita gente sofre. É um pouquinho está reclamando. E o que Jesus falou para ele lá para Ananias? Vai que é vaso escolhido meu, e lhe mostrarei quanto deve padecer por amor a mim. Eita! Aí depois vocês leiam o 12. Porque a gente não vai ver a Cristo de qualquer maneira. O capítulo 12, vocês leem em casa, que é a continuação. Lembra que eu falei que não tinha divisão de capítulo? Aí vocês leem a continuação disso. O 12, vocês podem ir até o versículo 10. Tá bom? Amém? E aí, irmão Wagner, tá com saudade de divina presencial? Eu achei que eu ia estar de folga ontem, ia ter que trabalhar. É mesmo? Eu vim achando que eu ia folgar. Meu Deus. Vai trabalhar amanhã cedo? Daqui a pouco, 3h30. Meu Deus. Por isso que eu já vi o senhor aí, eu falei, levanta 3 horas, hoje não dá para ficar até mais tarde não. Deus abençoe, irmãos. Foi da página 35 até a página 39. 5 páginas hoje numa aula de 1h30. Deus abençoe, meus irmãos.